Olá, irmão! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para ler com os irmãos e tentar compreender um texto escrito pelo pastor Elias Werneck chamado O Morro Não Foi Removido. Ele escreveu esse texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Gosto sempre de explicar que eu não interferi em nada, né? Esse texto não foi escrito por mim, foi escrito pelo pastor Werneck, então o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos, fazer uma interpretação e contar aquilo que eu entendi. Se bem que o texto de hoje, assim, é bem simplesinho, acho que não vai ter dúvida nenhuma para nenhum de nós, né? Nem para mim e nem para vocês. Então vamos iniciar orando, pedindo a Deus que nos ensine um pouco mais a respeito da oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui orando, o privilégio de estarmos em contato com a tua palavra e aprendendo de ti. Que nós possamos, Senhor, aprender a orar, que o Espírito Santo possa realmente levar as nossas orações, que Ele possa interpretar aquilo que realmente nós necessitamos. Perdoa-nos, Senhor, quando oramos errado. Ensina-nos a orar. É o que te peço, é o que nós te pedimos em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, já vamos lá. O nosso texto está em Mateus, capítulo 17, versículos 14 até o 21. Então diz assim: Jesus cura um menino possuído por um demônio. Ao pé do monte, uma grande multidão os esperava. Esperava quem? Jesus e os discípulos, né? Um homem veio, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus disse: geração incrédula e corrompida, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino para cá. Então, Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino, que ficou curado a partir daquele momento. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus em particular: por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Porque a sua fé é muito pequena, respondeu Jesus. Eu lhes digo a verdade. Se tivessem fé, ainda que do tamanho da semente de uma mostarda, poderiam dizer a este monte: mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie não sai senão com oração e jejum. Amém? Bem, o morro não foi removido. E o versículo escolhido pelo pastor Elias Werneck foi o 20, que diz: e ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Ora, o pastor Werneck fala que uma vez, quando ele era pequeno, ele ouviu o pregador falando sobre esse versículo que a gente acabou de ler do grão de mostarda, do monte sair daqui para lá, né? Aí ele pegou e pensou assim: vou testar minha fé, vou ver se a minha fé é maior que os dos discípulos. Aí o que ele fez? Ele chegou na casa dele, foi pro quarto dele e aí ele orou ajoelhado. Ora, mas ele só tinha 8 anos. E o que ele pediu? Sem entender o que o texto realmente estava querendo dizer, aquilo que o pregador falou sobre o monte sair de um lugar e ir para o outro, aquele menino de 8 anos, o pastor Elias Werneck, orou pedindo que o morro que ele via da janela do quarto dele, que Deus tirasse aquele morro dali. É muito engraçado isso, né?
E aí ele conta que naquele tempo eles moravam num lugar que havia sido o templo, que o pai dele tinha autorizado a igreja mãe a construir para a congregação. Como eles mudaram para o templo próprio, a casa ficou para a família Werneck, então. E ela foi dividida e o quarto dele tinha a janela que dava a vista para o morro. E aquele menino, do alto da sua inocência, dos seus 8 anos, então pediu ao Senhor que tirasse aquele morro de lá. Ora, obviamente Deus não atendeu o menino Werneck, né? O morro continuou lá onde ele estava. E o pastor fala que graças a Deus por isso, porque tinha muita gente naquele morro, né? Aí já pensou o que teria acontecido se Deus tivesse atendido o pedido dele e mudado o morro de lugar? Além disso, ali era o local predileto que eles usavam para descer com os carrinhos de rolemã. Até a diversão eles perderiam, né? Então a diversão da criançada foi preservada porque o Senhor não ouviu a oração daquela criança, né? Ora, o pastor Elias Werneck, então, usou essa passagem da vida dele para levar a gente a refletir sobre o que nós temos pedido a Deus ultimamente. Será que faz sentido o que temos pedido? Será que temos tido discernimento? Será que temos realmente orado algo que seria bom, útil para nós? Na interpretação dele, né, de forma literal daquela passagem, ele conclui, né, que acabou fazendo o pedido errado, né? Queria que aquele monte saísse de lá. Por quê? Porque ele interpretou errado o que o pastor falou, né? Então, qual é a advertência do pastor Werneck para nós? Que a gente tenha cuidado com o que a gente pede. E que a gente tenha a segurança de Deus, que Deus sabe o que a gente precisa. Ele sabe muito bem o que cada um de nós precisamos, né? Tem um versículo na Bíblia que diz: satisfiz-lhes o desejo do coração, mas fiz definhar-lhes a alma. Então, às vezes, tanto a gente pedir uma coisa, Deus pode até dar, mas não era aquilo que seria bom para nós, né? Então, nós temos que desenvolver a nossa fé, confiar que o Espírito Santo vai nos guiar nas nossas orações para que possamos fazer a oração certa, né? Que nós possamos pedir direito, não só para o nosso deleite. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Tenhamos cuidado com o que pedimos e tenhamos a segurança de que Deus sabe o que convém a seus filhos, tá certo? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com meu abraço diário, fraternal de ursa. Lembrando, irmãos, que tanta coisa cabe num abraço, olha, parece um laço. Quero lembrar os irmãos também que o ano está acabando, mas a gente não pode esquecer daquilo que nós nos propusemos a repetir todos os dias para nunca esquecer. Que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E lógico, né? Aprenderam com Jesus a orar. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.